os 100 mandamentos para a felicidade. É uma pessoa que se intitula terapeuta da alma, que é um tema que por vezes a gente fala assim, diferente, que ela é mesmo diferente. Uma mulher que tem tido na vida dela, tem sempre surpreendido as pessoas pelo coração, porque tem as ideias dela e vence, e luta, e para, e consegue. Esta semana já, em quantos canais de televisão apareceste? 2 canais de televisão. Ela é uma mulher extraordinária, Marta Davis Mertens. Boa noite a todos. Obrigada pela vossa presença aqui, obrigada pelo convite que o Bruno me fez para estar aqui hoje em representação das mulheres. Realmente, para muitas palestras que me têm convidado, o número de mulheres é sempre inferior. Eu gostava de mudar isso. Eu tenho 39 anos, sou mulher, sou mãe, terapeuta, e uma das coisas que o João disse aqui no fim da apresentação dele foi que queria continuar a possibilitar a saída da zona de conforto às pessoas, e é isso que eu tenho feito, e a forma como eu aprendi a fazê-lo foi sair da minha própria zona de conforto. Então, a primeira parte da minha vida foi uma infância onde eu tive poucos afetos, muitos altos e baixos. Senti-me um bocadinho bola de ping-pong, andar de um lado para o outro, não sabia bem onde é que era o meu lugar. Então, os primeiros 15 anos da minha vida eu construí a definir mecanismos de defesa e formas seguras de eu estar no mundo, sem me magoar, e a perceber qual é que era o meu lugar. A partir dos 15 anos, aquela voz que o Eurico falou, que era a voz que dizia não consegues, era o meu motor. Quanto mais me diziam que eu não conseguia, mais eu, por rebeldia, ia desafiar aquilo que me diziam e contornar essas limitações que a maior parte das vezes são autoimpostas, porque sempre que nós acreditamos que, quando nos dizem que não conseguimos, então nós estamos a limitar-nos e estamos a fazer com que isso seja a nossa realidade. Então eu nunca aceitei que a minha realidade fosse limitada. E quando eu comecei a trabalhar aos 19 anos, eu decidi não tirar nenhum curso superior. E quando eu comecei a trabalhar aos 19 anos, muitas vezes, quando eu ia refazer o meu currículo, não é, da experiência profissional que eu estava a ganhar, eu colocava habilitações que eram aquelas que eu achava que eu tinha, que ninguém me tinha dito, que eu não me tinha formado para ter, mas que eu achava que eu conseguia fazer aquelas coisas, então eu acrescentava isso no meu currículo. E de facto, com 23 anos, eu comecei a trabalhar por minha conta, por comissões, em vendas, e no meio, eu trabalhei alguns anos para o importador, para a BMW, e durante esse tempo eu estava no mundo de homens, onde eu era responsável pelas vendas dos carros de serviço, e eu todos os meses eu passava os meus objetivos e alcançava sempre os objetivos, porque eu nunca me limitei, nunca achei que não conseguiria fazer o mesmo que as pessoas que estavam a trabalhar comigo. Então, nessa altura, para mim, houve uma epifania em termos de realização, porque eu percebi que para mim era fácil concretizar as coisas se eu acreditasse que eu conseguia. E assim foi. Eu, com 24 anos, já ganhava mais de 2.000 euros por mês na altura, com um carro de serviço, com aquelas regalias todas. E, no entanto, eu achava que me faltava sempre alguma coisa. E passei das vendas dos carros para as vendas de casas, para o imobiliário de luxo, antes da crise do imobiliário. E, passado 4 meses de eu estar a trabalhar em vendas, eu vendi a casa mais cara na altura, foi das maiores vendas que tinha acontecido naquela empresa, que foi uma casa de 10 milhões de euros, que me deu uma comissão de quase 100.000 euros.
E isso mudou a minha vida. Porquê? Porque o meu objetivo para realizar aquele dinheiro nunca foi a venda. Eu era uma pessoa que gostava de pessoas, interessava-me pelas histórias das pessoas, interessava-me pela... o motivo dos encontros nunca eram as vendas. E então foi isso que me ajudou a concretizar, foi porque eu acreditava que eu iria conseguir isso e a forma que eu tinha para concretizar os meus objetivos era interessar-me pelas pessoas. E foi aí que eu percebi que a minha intuição e a forma como eu definia um objetivo e me responsabilizava pelo caminho que eu traçava para chegar ao objetivo era a minha realização pessoal. Então, quando o mercado imobiliário começou a cair, eu trabalhava bastante, já tinha 2 filhas na altura, ainda não tinha o meu 3º filho, e eu não tinha tempo. Eu compensava as minhas filhas com uma viagem de vez em quando, com algumas regalias, mas eu não tinha tempo para estar com elas, eu precisava de outras pessoas que me ajudavam a cuidar dos meus filhos e isso era uma coisa que mexia comigo, porque eu achava que aquela opção de ter tido os filhos tinha que ser, eu tinha que estar com tempo para usufruir dos melhores momentos da vida delas e isso não estava a acontecer. Então eu pus a minha vida toda em perspectiva nessa altura. Em 2009 eu saí do mercado imobiliário, decidi parar um ano e pensar o que é que eu precisava, porque eu tinha tudo fora de mim, no entanto eu sentia-me vazia por dentro e eu precisava de tempo. E foi aí que eu descobri que o tempo era a minha maior riqueza, era a forma como eu usufruía do meu tempo, como é que eu dedicava o meu tempo aos outros, como é que eu me disponibilizava e como é que eu punha tanta energia, como no trabalho, em todas as outras áreas que estavam a ruir. Então eu decidi que estava na altura, em 2009, de construir novos alicerces para a minha construção, para ficar mais sólida, e eu comecei por mim, por todas as emoções que eu não estava a expressar. Isto é uma das coisas que eu falo neste livro, porque para chegar 100 mandamentos parece muito mandamento para ser feliz, no entanto, a felicidade é uma coisa interna, então eu preciso primeiro de perceber que emoções é que eu fui guardando e não expressando, porque é isso que faz com que eu não seja feliz. É o que é que está entre mim e a minha felicidade, que é uma coisa que não precisa, não está na semana que vem, não está no mês que vem, está aqui. Então eu preciso tirar do caminho aquilo que não me faz sentir feliz no momento. Então eu tive que viver as minhas próprias emoções. Foi isso que me levou a escrever esta primeira parte do livro, foi perceber que doenças é que eu estava a somatizar por não expressar as minhas emoções. Eu não chorava há muitos anos e, por coincidência, e que nada é coincidência, eu comecei a fazer trabalho emocional com o João Diogo, que é um dos palestrantes esta noite, e o trabalho corporal era algo que me assustava porque eu estava com uma tensão de conter as minhas emoções, eu não sabia chorar, eu emocionava-me com coisas que não eram a vida real e depois perante coisas da vida real eu não me conseguia emocionar. Então eu comecei a fazer meditações dinâmicas, comecei a perceber como é que o meu corpo estava a reter informação que eu precisava de deitar cá para fora, desentupir aqui um bocadinho o contentor para arranjar espaço para coisas novas e definir objetivos para o que é que eu queria tirar definitivamente do meu caminho. Então, quando eu comecei a fazer esse trabalho corporal, eu comecei a chorar desalmadamente, algo que não acontecia há muito tempo. Então, lembro-me de uma semana em que eu tive 3 dias inteiros a chorar e a minha filha mais nova olhava para mim e eu dizia: eu estou a chorar, mas está tudo bem, não te preocupes, porque isto é bom. E eu começava a sentir essa sensação de alívio, de carga que eu estava a libertar, de excesso de bagagem que eu carregava durante aqueles anos todos, e isso começou-me a ajudar a chegar a mim, a chegar cá dentro e a emocionar-me com as coisas mais simples, como os abraços, que era algo que me custava, o contacto físico era... eu não me queria aproximar muito das pessoas porque não sabia o que é que isso podia
se as pessoas iam querer alguma coisa de volta. Era isto que eu estava habituada na minha vida, era de dar e de esperar sempre alguma coisa em troca. Então, nessa altura, eu comecei a sentir a minha intuição, usar a minha intuição como GPS para me guiar na minha vida, e a intuição é ouvir estas respostas internas, ouvir no silêncio o que é que... porque um vídeo que eu ouvi hoje do Steven Spielberg, e ele dizia precisamente que a nossa intuição não nos fala aos gritos, ela fala de forma... é um sussurro no ouvido, e então nós precisamos de acalmar todo o barulho a que nós estamos habituados para conseguir ouvir isso, para ouvir as nossas respostas internas. E foi isso que eu quis dedicar-me, foi ouvir as minhas próprias respostas, passar pelas situações na pele, vivenciá-las, para depois poder partilhar e explicar como é que é muito mais fácil do que parece. Então, não deixar que os medos nos condicionem, não deixar que as limitações nos travem de alcançar os nossos objetivos, os nossos sonhos. E foi isso que eu comecei a fazer. Primeiro comigo, eu tive um ano a perceber como é que eu funcionava, como é que esse espaço que de repente ficou vazio ia começar a ser ocupado. E inicialmente, quando eu comecei a ter tempo para mim, eu sentia-me culpada. Se eu estivesse sem fazer nada, se estivesse com um livro sentada numa esplanada a ler o livro, eu sentia-me culpada porque eu estava habituada sempre a ter que fazer alguma coisa e eu não sabia ser. Então eu tive que deixar de me sentir culpada, porque a culpa é das emoções mais tóxicas que existem, é como arsénico para o nosso corpo.